Muito bem, pessoal, saudações de volta com as nossas aulinhas gravadas, né? Nessa aula aqui, continuando os grupos de animais, nós vamos ver o filo dos equinodermos, que muitos de vocês viram antes do recesso. Então vamos lá. Esse filo dos equinodermos, cadê eles? Aqui, ó, um cladogramão. Ele é o filo que é mais próximo do nosso filo, que é o filo dos cordados. Tá? Aqui os cordados estão sendo representados por esse sapinho aqui. Agora, por quê? Porque tanto nós como os equinodermos, nós somos deuterostômios e também por conta do tipo de formação do celoma, processo de formação do celoma. Tá? Então, os equinodermos, eles são animais que são todos marinhos. Os nomes deles são estrela do mar, ouriço do mar, pepingular, bolacha do mar, serpente do mar, lírio do mar, não sei o que do mar, um monte de coisa do mar. Então, todos marinhos mesmo. Pode admitir que seja assim. Esse nome significa espinhos na pele, né? O equinus aqui é espinho e o dermato é pele. E aí, como eu estou dizendo, são animais que são deuterostômicos, assim como nós. O que é um deuterostômico mesmo? Lá na fase de gástula, fase embrionária de gástula, tem um buraquinho que é chamado blastóporo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Blastóporo. Aí esse buraquinho ou dá origem ao ânus ou dá origem à boca. No caso dos animais deuterostômicos, que são os filos que nós vemos, né? São os equinodermos escordados, o blastóporo dá origem ao ânus. Essa palavra deuterostômico significa a boca em segundo, ou em segunda boca, né? Mas para outros animais, como os moluscos, anelídeos, artrópodes, aí tem esses filos que a gente não viu, tardígrada, ionicófora, rotífera, nematóides e tal, ele dá origem à boca. Então os outros animais eles são protostômios, tá? Aqui no cladograma. Mas nós não, nós somos deuterostômios. Então o blastóporo dá origem ao ânus. E depois a boca surge lá da outra extremidade do organismo, tá? Gerada por outras estruturas. Não é o blastóporo que dá origem às duas coisas, não. E a outra coisa é o seguinte, é que nós e os equinodermos, nós somos celomados, tá? Cadê o celoma? Então o grupo dos celomados é daqui para frente, tá? Celoma verdadeiro, que nematóide tem um pseudoceloma, e platelmito não tem celoma, né? O mesodermo maciço. Mas nós, e os equinodermos, nós somos enterocelomados. Essa palavra aqui, entero, se refere à parentia histórica, né, intestino. Por quê? O celoma, no caso dos enterocelomados, se forma a partir de dobras do intestino primitivo. Tá? Os celomados anteriores, moluscos, anelídeos, artrópodes e tal, eles são esquizocelomados. Tá? Então o celoma não se forma a partir de dobras do intestino primitivo, ele se forma a partir de fendas no próprio mesodermo. Tá? Bom, então aqui tem um cladograminha mostrando de novo essas coisas. Tá? Nós somos celomados, cadê? Enterocelomados. Ele não está dizendo aqui, não sei por que eu botei esse troço não, mas enfim. Vou até acrescentar aqui, que eu não estou vendo escrito, mas a gente pode botar aqui, tá? Deuterostômios. Ah não, é porque está aqui, perdão. Boca não é derivada do blastóporo, ou seja, a mesma coisa que dizer que somos deuterostômios. Agora, os quinidários têm algumas outras características. Por exemplo, o adulto tem simetria radial. Aí a larva tem simetria bilateral e o adulto tem simetria radial. O mesmo acontece com os quinidários, tá? Então, esse negócio do adulto ter simetria radial e a larva bilateral serve para os quinidários e para os equinodermos. Os equinodermos eles têm um endoesqueleto. Antes, quando aparecia alguma coisa assim, era um exoesqueleto. Né? Só se lembrar do exoesqueleto dos artrópodes. Eles têm um sistema chamado sistema ambulacrário, que aí nós vamos ver depois também, tá certo? Mas enfim, por enquanto deixa só isso aqui. Eu posso te falar a verdade, apareceu essa figura. Eu não sei de onde apareceu essa figura, não lembro de ter botado ela não. Mas enfim, né? Continuando aqui. Então, como eu disse, antes, lá nos artrópodes, por exemplo, e os moluscos também que tinham a concha, né? Geralmente a concha é externa. O esqueleto ele é externo, um exoesqueleto. Mas agora não. Agora o esqueleto é interno. Então, tanto nós como os equinodermos, nós temos o esqueleto interno.
Tá certo? No caso dos equinodermos, esse esqueleto interno aí deles é formado por placas calcárias. Nas figurinhas aqui está mostrando a estrela do mar e o ouriço do mar, só o esqueleto. Tá? Então tem um monte de placas calcárias aí. Tá tudo seco. E também, como a gente viu agora há pouco na figura, os adultos têm simetria radial. Você consegue cortar o organismo em 5 planos de simetria diferentes. 2, 3, 4 e 5. E gera duas metades iguais, tá? Para cada plano de simetria que você consegue cortar aí. Bom, para constar, então eu falei que quinidade também tem, né? Larva com simetria bilateral e adulto com simetria radial, mas porífero, lembrando, esponjas, né? A larva é simetria bilateral e o adulto você pode considerar que é assimétrico, não tem simetria, certo? É, só de curiosidade, aqui está a estrela do mar, é porque está ali na figura a estrela do mar do lado do ouriço, né? Se você pega esses braços aqui da estrela do mar e dobra tudo para cima, assim, ó, tipo juntando as pontas, aí é que você tem o ouriço do mar, como se ele fosse assim, ó, juntado, tá? Tipo tudo juntadinho. Estrela do mar recolhida desse jeito aqui. Bom, esses animais, gente, os equinodermos, eles são muito simples, tá? Bem simples mesmo. Isso é até meio difícil encontrar informações sobre os sistemas de órgãos deles. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente tem que saber. Então, uma delas é esse sistema ambulacrário, de ambular, né? Ambulante e tal, de locomoção. Então, esse sistema ambulacrário é um sistema que é exclusivo dos equinodermos, nenhum outro animal tem. E o que ele é? Ele é um sistema de canais, aqui na figura está de roxo, tá pintado de roxo aí na figura. Então, um sistema de canais que é preenchido pela água do mar, porque o bicho é marinho, né? Então, olha só, aqui na figura o cara pegou a estrela do mar e cortou, tá certo? A boca fica embaixo, voltada para o solo, para a areia, né? Lá no mar, no solo oceânico. E para cima, na parte de cima, fica o ânus. Perto do ânus tem um buraco lá que chama de placa madrepórica ou madreporito. Por aqui entra a água do mar. Certo? Aí essa água do mar entra e preenche esse monte de canais aqui. Então, Madreporito, o canalzinho está de azul claro, mas o sistema ambulacral está tipo um roxo claro, chama de lilás essa cor, né? Ele forma tipo um anel aqui, ó, em volta do aparelho digestório. O aparelho digestório está desenhado de amarelo nessa figura e as gônadas, que é reprodutor, está desenhado de verde. Então, esse ambulacrário pintado de roxo aqui, ele tem esse espécie de anel que se preenche de água em volta do aparelho digestório. E para cada braço da estrela do mar sai um canal radial, tá, desse sistema ambulacrário, que se enche de água. Tá? Ele está botando o canal radial aqui. Mostrando aqui. Mas é isso aqui, tá? Canal radial. Para lembrar da simetria radial. Aí assim, eu não sei se você está conseguindo visualizar aqui, mas lá associados com os canais radiais, o sistema ambulacrário ele tem uns pés ambulacrários, está chamando aqui de tube foot, né? Cada pezinho ambulacrário desse tem uma ampola, pensa num conta-gotas desse aí de remédio, só que ele é móvel, tá? E esse pódio, que é o pé mesmo, tá? Então assim, ele usa, o organismo usa esse monte de pezinhos, essas pontinhas aqui, ó, para ir se locomovendo. Aí como é que ele mexe? Claro que isso aí tem uma musculatura associada, mas ele vai enchendo o pezinho de água ou esvaziando de água. Se aperta, comprime a ampola, o pezinho enche de água. Tá? Tipo isso aqui, ó. Aí se a ampola relaxa, a ampola enche de água e o pezinho encurta. Tá? Então ele vai mexendo e vai se locomovendo desse jeito. Se você pegasse aqui um braço e fizesse um corte transversal, o sistema ambulacral você ia ver mais ou menos assim. É difícil fazer os desenhos com a canetinha, tá, gente? No quadro eu já não consigo fazer muito perfeito. Com a canetinha então nem se fala. Então aqui está o canal radial no corte transversal, mas aí partindo deles é que tem essas ampolas aí associadas com esses pés ambulacrais. Tudo isso cheio de água do mar. Tá? São pé ambulacrário.
e ali está a ampola. Bom, como o nome do sistema diz, a função primordial dele é locomoção, tá? Mas como enche de água do mar, então ele também usa para trocas gasosas e para excreção, para mandar os excretas para lá, para essa água aí, e depois ela vai embora, tá? Essa figura eu lembro que eu coloquei, mas como eu já desenhei isso aqui, ó, na página anterior, no slide anterior, então tá de boa. Bom, a maioria dos grupos animais que nós vimos até agora tem sistema nervoso do tipo ganglionar. Poríferos não têm, quinidários têm sistema nervoso do tipo difuso, mas platiomintos, nematódios, moluscos, artrópodes, anelídeos têm sistema nervoso do tipo ganglionar. Nos quinidários é até difícil você ver a informação. Então, assim, o que se diz é que eles têm um sistema nervoso pouco desenvolvido e descentralizado. Então, tem um anel, uma espécie de anel aqui, ó, em volta da faringe, mais ou menos a mesma disposição que vocês viram para outros organismos, dos quais vão partir esses nervos aí para os braços. Aí os nervos se ramificam. Né? Então, é um sistema nervoso simples. Mas deve ter gânglios também, porque não aparece escrito. Tá? Bom, sobre a reprodução, a maioria deles é dioica, ou seja, tem dois sexos, macho e fêmea. E fazem então a reprodução sexuada. Cada um produz lá seus gametas e esses gametas se unem na fertilização. Pode ter reprodução assexuada também, que nem está mostrando aqui na figurinha. Esses casos que o animal é fragmentado ou alguma coisa assim, que o fragmento dá origem ao organismo inteiro. Bom, a fertilização é externa, ou seja, eles liberam os gametas na água. Lógico que eles não jogam assim para cima e cada um por si, né? É próximo do outro. E o desenvolvimento é indireto, ou seja, tem fase larval, que de novo a larva tem simetria bilateral e o adulto simetria radial. Bom, para acabar tão rápido essa aula aqui, sobre classificação, a gente pode agrupar eles ou distinguir esses grupos aqui, esses 5 grupos. Asteroidea, vou botar aqui, tá? São as estrelas do mar. Parecido com as estrelas do mar, tem esse outro grupo aqui, que são os ofiuróides. 1, 2, 3, 4. Ali, sequência. Ofiuróides ou ofiuros, que são as serpentes do mar. Parece com a estrela do mar, mas os braços são mais longos. Equinóideas são os ouriços do mar. Aqui. Como eu disse, pega a estrela do mar e dobra os braços assim, ó, tipo para as costas, unindo as pontas. Aí você faz um ouriço do mar, que é um bicho que tem um monte de espinhos mesmo, certo? Que serve para a defesa dele e tudo mais. Os ouriços do mar, muito raro mencionar, na boca deles tem tipo uma estrutura com dentes lá, que é a lanterna de Aristóteles. Acho muito difícil cobrar isso na lata. Tá? Às vezes até bota no texto, mas cobrar na lata é muito difícil. Bom, outro grupo são esses crinoides aí, que são os lírios do mar. Esse aí é o grupo mais antigo, tem organismo que vive fixo, nem se move aí. Tá? E por último, tem esse grupo, não vou chamar de classe não, tá? Que são os holotúrios, que são os pepinos do mar, que é um bicho que é mais mole. O endoesqueleto deles é formado por umas plaquinhas menores, bem menores. Tá? Então o bicho é bem mais mole, assim, mais flexível. Então é isso aí, pessoal. Sobre equinodermos não é muita coisa que vocês têm que saber não, mas também não é pouquíssima, e no montante, do monte de matérias que vocês têm nesse trimestre, é bem bravo, né? Você vê lá, for para 6, o negócio está bem complicadinho. Então, assim, tem que anotar, fazer os exercícios do livro, tirar dúvidas, tá certo? Tem que estudar, tá, gente? Não adianta, porque é muita matéria para saber. Então, é isso aí, povo. Até a próxima.